Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez reunidos, embora separados, para aprendermos um pouco mais sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, na nossa estimada e querida EBD, a melhor escola de todas. Nesta manhã, nós vamos estar estudando da nossa revistinha a lição número 12. Penúltima lição, lá na página 54. Já estamos terminando as lições desse trimestre. Neste estudo, nós vamos dar início à carta, a epístola do apóstolo Paulo, que ele escreveu para Colossenses, a igreja em Colossos. E nesta lição 12 estaremos estudando os capítulos 1 e 2. E o título da nossa lição é Os Combates no Ministério Cristão. O nosso texto áudio encontra-se em Colossenses no capítulo 2 e o verso número 1, que, se você estiver com sua Bíblia, nós vamos ler juntos. Caso você não esteja, poderá ler no slide que está aqui logo ao meu lado. Colossenses 2, capítulo 1, diz: Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Sempre quando nós falamos em trabalho ou ministério cristão, falamos em combates. Ao ler este título, eu me lembro desta imagem, me lembro daquelas guerras épicas, com soldados vestidos com couraça, elmo, armaduras, carregando escudos, espadas, facas, enfim. Esta é a imagem que nos vem quando nós falamos de um ministro, e sempre haverá estes combates. Por isso, aproveitando um pequeno gancho para pedir, queridos, orem pelos nossos líderes, orem pelos professores da EBD, pelos líderes secretários da EBD, orem pelo nosso pastor, orem pelos pastores que nós temos na igreja. O ministério sempre é carregado de lutas. Temos que orar uns pelos outros. O autor, ele começa, o escritor desta lição, ele começa dizendo que a vida é uma batalha. E são batalhas grandes, não temos batalhas pequenas. Agora mesmo estamos aí numa batalha, poderemos dizer, grande e ferrenha contra esse vírus maldito que tem assolado o mundo, que tem tirado vidas, e temos que nos prostrar em oração, porque maior é o que está em nós. Deus há de nos dar a vitória, e mesmo temos que orar também para que o Espírito Santo console aqueles irmãos que por um acaso perderam pessoas. Mas esta é apenas uma batalha. Temos que batalhar pelo nosso pão, temos que batalhar para mantermos nossa família unida, temos que batalhar pelas nossas igrejas. A vida é assim. Uma das comparações que o apóstolo Paulo fez do nosso cotidiano, do seu cotidiano, é estar envolvido em combates. Paulo estava sempre comparando a vida por combates. A igreja de Colossos estava passando por combates contra várias heresias. O tema desta epístola é a supremacia e a suficiência de Cristo. Paulo, então, aconselha os líderes dos colossenses a permanecer na batalha, lutando, então, pelos seguintes motivos que nós estaremos alencando agora, nesta manhã.
O primeiro é lutar para apreciar e reconhecer. Paulo escreve ali no capítulo 1, verso número 7, como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo, a vosso favor. Paulo, ele nos dá um belo exemplo, sempre orando por aqueles discípulos, por aqueles conservos, aqueles líderes, os escribas, as pessoas que estavam ali ao lado dele. Ao ouvir falar da fé que havia nas igrejas espalhadas pelo mundo, Paulo tecia elogios e sempre dava graças. Epáfras era um dos seus conservos. Ele era líder ali na igreja em Colossos. Havia ensinado aquela igreja, havia ensinado os colossenses a desenvolver a fé e a esperança. Paulo, aqui neste verso, cita Epáfras como sendo um auxiliar e um ministro de Cristo, elogiando, apreciando, reconhecendo. É isto que nós queremos ver em um líder. Por isso que os líderes lutam para que haja este apreço e reconhecimento, tanto dos seus liderados como para os seus liderados. O segundo ponto da nossa lição fala a respeito da luta para saber incentivar os líderes a estarem em torno de Cristo. Está lá em Colossenses, no capítulo 1, o verso número 10. Paulo diz: assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim como o apóstolo colocava Jesus Cristo o centro da sua vida e ministério, ele incentivava seus discípulos a fazerem o mesmo. E não apenas a fazer, mas também ensinar à igreja, aos seus liderados, que Cristo deveria ser o centro, que as pessoas deveriam viver de uma maneira digna, sendo bons exemplos. Neste verso, Paulo ora pelos colossenses a viverem uma vida com dignidade. Naquela cidade portuária havia uma miscelânea de religiões e as pessoas estavam sempre olhando para os exemplos dos cristãos. Paulo diz aqui, que sempre dando exemplo, crescendo no conhecimento de Deus, a igreja iria frutificar em toda boa obra. Lembro-me do que o apóstolo Paulo escreve, o conselho que ele dá ali para a igreja de Gálatas, no capítulo 2, o verso 20. Lembram-se? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O conselho do apóstolo é que onde quer que um cristão esteja o reflexo do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele dá este conselho também ali para a igreja em Colossos. A terceira luta que nós vamos destacar e que está aqui na nossa lição é para a luta de viver a proeminência de Jesus e não a proeminência da liderança. Está lá em Colossenses, no capítulo 1, no verso 17. Paulo fala sobre Jesus. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas nele subsistem. Jesus é Deus. Não podemos esquecer isto. Paulo, ele enfatiza essa verdade no capítulo 1, nos versos do 15 até o 20. Paulo enfatiza também que só o sangue de Cristo
torna os colossenses amigos de Deus. Não são tipos rituais, não existe, não deve existir, porque estava começando a ter esse tipo lá dentro. Então o apóstolo Paulo diz que só o sangue de Jesus pode nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. É isto que Paulo fala ali para aquela igreja. Qualquer ser humano, por melhor que seja, não consegue este feito. Seja líder ou seja mestre, Jesus é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo. Toda a igreja deve ter isto no seu coração. Todo cristão deve ter bem marcado que Jesus era, é e será para todos sempre a proeminência de Cristo. Cristo está acima de tudo e de todos. A quarta luta que nós vamos destacar nesta manhã é ter firmeza. Está escrito ali no capítulo 2, já pulamos o capítulo, no verso número 4. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. As pessoas estavam começando a tentar convencer. Falsos mestres estavam assediando a igreja ali de Colossos. Ela estava sendo invadida por falsas doutrinas. O pedido de Paulo é que cada um se firme mais e mais na verdade, é que se edifique mais nos ensinos vindo diretamente dos apóstolos e que assim, através desta firmeza, possam discernir o falso do verdadeiro. Nós temos que examinar sempre ali, o apóstolo Paulo fala isso para os colossenses. E é interessante, meus amados, que desde aquela época sempre já tentaram distorcer a verdade. Por isso, a importância do conhecer mais e mais. Por isso a importância da nossa EBD, onde nós temos estudos pautados na Bíblia, na palavra, na verdade. É isto que nos dá firmeza para que possamos estar sabendo identificar o falso do verdadeiro. O quinto ponto nesta lição aqui na nossa revista também diz a luta para combater com determinação e afinco os rudimentos deste mundo. Está escrito em Colossenses no capítulo 2, no verso 20, visto que morreste com Cristo para os espíritos elementares do mundo, porque vos sujeitais ainda a mandamento como se vivesseis no mundo. Junto com as falsas doutrinas, vinham também os ensinos sobre costumes ou práticas de religiões, outras que já haviam lá. Não pode fazer isso, não pode pegar aquilo, não pode comer, não pode beber, não pode tocar, não pode ir, é preciso guardar, é preciso fazer. As doutrinas humanas sempre são perigosas e perversas para o cristianismo, já desde aquele tempo, ainda que travestidas de boas e necessárias. A igreja de Colossos estava sendo massacrada por ideias humanas que tentavam enfraquecer a eficácia da cruz, a eficácia do sangue do Senhor. Sabem, queridos, não existe nenhum poder. Jesus Cristo falou que é-me dado todo o poder. Não podemos deixar Cristo em segundo lugar,
para estarmos colocando diante dele, sobre ele, esses pesados fardos. Isto os fariseus já faziam e Jesus Cristo combateu, dizendo: olha, eles colocam fardos pesados nas suas costas com essa religiosidade vã, fútil, e no entanto eles mesmos não carregam nem com um dedo sequer, só colocam nas costas dos outros. Será, meus irmãos, que não existe isso hoje ainda? Não pode cortar, não pode fazer, não pode comer. Ah, meus amados, temos que combater esses rudimentos do mundo, esses ensinos fúteis, vazios, que não levam a nada, que apenas distorcem a verdade, como se Cristo não fosse suficiente para nos levar, para nos salvar. Concluindo, ali em Colossos já havia essa luta. A igreja de Colossenses já estava nesta batalha contra heresias, contra falsas doutrinas, falsos mestres, falsos apóstolos, tanto para os colossenses quanto para os batistas hoje. Aqui na nossa igreja, no Jardim Santana e outras denominações sérias que existem, nós temos sempre esta invasão. O mundo tenta entrar na nossa igreja, tenta colocar Cristo em segundo lugar, tenta fazer com que nós esfriemos, tenta fazer com que a gente deixe o Espírito Santo para fora e coloque o mundanismo ali dentro. A luta continua. Um dos maiores líderes da igreja primitiva diz a um discípulo, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, seu amado filho na fé: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sabem, queridos, a vida de um líder, de alguém que está à frente, é sempre com luta ferrenha. O bom combate de Paulo, após a sua conversão, foi dedicada à oração, ao ensino. Mas quantas vezes o apóstolo esteve à beira da morte? Seu exemplo como líder e mestre deve ser seguido pelos cristãos de todos os tempos. Nesta lição, devemos aprender que nenhum líder é maior que os seus liderados e que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o único. Jesus Cristo é o centro da nossa vida, é o centro da nossa casa, é o centro da nossa igreja. Que Deus nos abençoe, que todos nós possamos ter um ótimo e abençoado domingo, em nome de Jesus. Filha, por favor, minha filha, tá na hora. Tô indo, mãe, tô pegando a Bíblia, tô chegando aí, ó. Tô indo, já tô pronta. Menina, já falei, não vou repetir, o pastor tá esperando. Vambora, anda. Vamos. Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Pois é Deus que sua palavra me ensina a viver, ter mais fé e esperança para poder vencer. Caminhando com a Bíblia bem no meu coração, quando chega o pecado eu digo não, 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 não. Sempre a cada
Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Sempre a cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Quem conhece e pratica o que na Bíblia diz, só caminha na verdade e com Deus vive feliz. Satanás, nosso inimigo, não vai derrotar, pois quem crê na tua palavra lá no céu irá morar. Sempre a cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Eu vou para a escola. 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 Pois é Deus que sua palavra me ensina a viver, ter mais fé e esperança para poder vencer. Caminhando com a Bíblia bem no meu coração, quando chega o pecado eu digo não, 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 não. Sempre a cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Sempre a cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical.